Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de Biologia da primeira série e hoje nosso tema é Organização e Funcionamento das Células. Na aula passada nós começamos a estudar sobre a teoria celular. Falando um pouco sobre teoria celular, os principais biólogos que descobriram a célula. Agora a gente vai falar sobre a própria teoria, sobre os próprios componentes que envolvem as células. Bom, a célula ela é a menor unidade dos seres vivos com formas e funções definidas. Isolada, forma todo ser vivo, no caso dos organismos unicelulares ou junto com outras células, ou no caso também de pluricelulares. A célula tem todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. O ser humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior é o óvulo, que possui um diâmetro de um ponto final. As demais são invisíveis ao olho nu. As células são divididas em vários compartimentos, cada um com uma estrutura característica, composição bioquímica e função. Esses compartimentos são chamados de organelas. Eles são delimitados por uma membrana composta por bicamadas de fosfolipídios e um número de proteínas especializadas para cada tipo de organela. Então, conforme a figura que vocês estão vendo, podemos observar que existe dois tipos de células. Existe uma célula chamada de procarionte e existe uma célula chamada do tipo eucarionte. Podemos também classificar as células tanto sendo unicelulares, aquelas que possuem uma única célula, como também podemos chamá-las de pluricelulares ou multicelulares. São aquelas que contêm múltiplas células, né? Então, falando sobre a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte, nós temos a principal diferença entre elas é a pobreza de membranas. Porque uma célula procarionte, ela não tem a sua membrana chamada de carioteca. Já a célula eucarionte, ela já tem uma célula mais organizada, ela já tem aí camadas definidas e também tem a presença da carioteca. Vamos falar agora das células procariontes, vamos entender o seu funcionamento e quais são os representantes. As células procariontes ou procarióticas são definidas por sua principal característica. Seu material genético não está debilitado à membrana nuclear. Esse material fica disperso por todo o citoplasma da célula. Podem ser encontradas nas bactérias e cianobactérias, também conhecida como algas azuis. Podem existir pequenas moléculas de DNA livres ou plasmídeos no citoplasma. Não possui organelas membranosas. Os ribossomos se apresentam em um tamanho menor. Não possui mitocôndrias, não possui citoesqueleto. A presença de fímbrias também são comuns em células procariontes. Então, observando a figura, nós temos aí uma célula procarionte, né? Então, nós temos aí essa parte aí de amarelo, é a membrana plasmática, né? Que delimita tanto o seu meio interno como o seu meio externo. Aí, ao centro, nós temos, então, o seu nucleóide com o seu DNA espalhado. Observa que o DNA está todo aí espalhado pelo citoplasma, né? Além de ribossomos, né? Além de parede celular também, que também pode existir. E aí a presença de um flagelo. Então, a principal diferença aí é porque não existe uma coisa chamada de membrana nuclear. Essa membrana nuclear é a chamada de carioteca, que aí faz com que o DNA ele fique disperso no citoplasma. Uma coisa também interessante é que dentro dessas células procariontes não existe mitocôndrias. O que é uma mitocôndria? A mitocôndria ela faz parte das organelas celulares, né, que são compartimentos que estão organizados, que cada um tem uma função na fisiologia da célula. São assuntos que a gente vai aprender um pouco mais à frente. E todas elas a gente chama de procariontes, né, porque são células aí que são chamadas de células primitivas. E as células eucariontes? As células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo demilitado por um envoltório nuclear. Possui diversas organelas membranosas que apresentam as mais diversas funções. Existe a presença de citoesqueleto. São capazes de realizar endocitose e exocitose. As células eucariontes são capazes de realizar dois importantes processos de divisão celular, a mitose e a meiose. Realiza também a respiração celular para obter energia e no interior do seu núcleo ocorre a duplicação do DNA e síntese do RNA. Então, observando a figura, nós vemos aí uma célula do tipo eucarionte, né? Principalmente a do tipo animal. A principal diferença que
diferencia de uma célula procarionte nesse caso é o envoltório nuclear, que nesse caso é a carioteca. Observamos também uma célula aí bem mais organizada, né? Com compartimentos organizados, organelas cada um no seu lugar e desempenhando aí diversas funções. O que é o citoesqueleto que foi tanto mencionado? O citoesqueleto, gente, nada mais é do que o esqueleto da célula. É a forma como ela está organizada, dando o seu formato. Quando a célula tem o citoesqueleto, ela possui aí um formato bem definido. O que algumas células do tipo procarionte não têm esse citoesqueleto. E aí, uma coisa importante também é a questão da nossa reprodução, que é dada por dois tipos de divisões. Aí vai entrar a mitose e a meiose. São assuntos que posteriormente nós vamos tratar mais sobre isso. E também nós temos a questão de obtenção de energia, porque é só através da célula com a presença de mitocôndria que ela é capaz, então, de realizar a síntese de proteína e produzir aí proteínas para o nosso corpo, dando características. Bom, essas daí que vocês estão vendo na figura são as principais organelas celulares, né? Então, quando se fala de uma célula eucarionte, então nós temos diversas organelas. Nós temos a mitocôndria, o centríolo, o lisossomo, o citoplasma, as vesículas, o nucleolo, o núcleo, os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi, o citoesqueleto, e cada um aí tem a sua função. Por exemplo, quando eu falo de retículo endoplasmático liso, eu estou falando sobre sintetizar lipídios. Quando eu falo, por exemplo, de complexo de Golgi, ele serve justamente para poder fazer o armazenamento de substâncias, né? O empacotamento de substâncias, sintetizar carboidratos. Quando se fala aí, nesse caso, de mitocôndria, estou falando então sobre a respiração celular. Quando eu falo de núcleo, eu estou falando então sobre o quê? Tanto o processo de mitose como o processo de meiose, né? Que são assuntos que a gente vai ver um pouco mais à frente. Aí nós temos aí um outro tipo de célula eucarionte, que é a célula eucarionte vegetal. Observem a cor dela. Que cor ela é mesmo? Estamos vendo que ela é verde. E por que será que ela é verde? Então existe uma principal diferença entre uma célula do tipo vegetal e uma célula animal. A principal diferença aí é a presença do quê? A presença do quê? Do cloroplasto. O cloroplasto é ele que dá essa característica de ser verde a célula. O principal aí é essa organela do cloroplasto, ela vai fazer com que obtenha-se um processo chamado de fotossíntese, né? Através da fotossíntese, a planta, que é uma célula vegetal, ela vai conseguir então realizar seus processos de produzir substâncias orgânicas. Fora isso também, ela vai ter diversas membranas, né? E diversas aí também organelas. Ela vai ter membrana plasmática, ela vai ter ribossomos, vai ter citoplasma, vai ter também outras estruturas que não tem numa célula animal. Por exemplo, ela vai ter vacúolos, que servem para poder acumular água e também regular o pH, e também terá a parede celular, que está presente também lá nas células procariontes. Nesse caso, a parede celular ela dá uma estrutura mais rígida à célula. A gente pode observar isso, por exemplo, quando se fala de plantas, né? A planta ela tem um corpo mais rígido, né? Principalmente árvores de grande porte, aquele tronco de árvores que são um pouco mais rígido. Isso é a presença então da parede celular, o que deixa ela com um formato mais rígido. Então, existe a principal diferença, né, entre uma célula animal e uma célula vegetal. A principal diferença é que a célula vegetal ela tem cloroplasto, ela tem vacúolo e ela também tem parede celular. Então, essas são as três principais diferenças entre elas. Bom, falando já sobre isso, nós temos então a diferença entre células animais e vegetais. Existem várias diferenças entre células eucarióticas animais e vegetais, porém, exercem papéis parecidos. Na célula vegetal encontra-se o cloroplasto, responsável pela fotossíntese, vacúolos bem maiores que na célula animal, parede celular, plastídeos, responsável pela pigmentação, presença de plasmodesmos, que são responsáveis pelos canais de comunicação, e o amido como reserva energética. Já nas células animais, encontramos também os vacúolos, porém de forma menor, membrana plasmática e o glicogênio como reserva energética. Segundo Raven, o vacúolo pode originar-se diretamente do retículo endoplasmático,
mas a maioria das proteínas do tonoplasto, em seu conteúdo, provém diretamente do aparelho de Golgi. Então, nós temos aí a principal diferença entre elas, que nesse caso seria sempre o cloroplasto, com a importância, né, de produzir aí elementos para fazer a fotossíntese. Nós temos também a presença da parede celular, que nesse caso ela vai dar o formato para essa célula, deixando também ela mais rígida. E nós temos também a presença do vacúolo, né, que serve tanto para regular o pH da célula, como também serve para dar a entrada de água na célula, porque nós sabemos que a planta necessita de água, e ela vai acumular água através dessa estrutura, dessa organela, que é o vacúolo. Então, a principal diferença entre células está aí nessa tabela. Né? Nós temos tanto seres procarióticos como eucarióticos. Tá? Depois vocês deem uma lida nessa tabela e também podem pegar um livro de biologia do primeiro ano, que tem também essa principal diferença. Né? Por exemplo, se eu for falar, por exemplo, de organismos, nos procarióticos eu tenho a bactéria e a cianofícia. Nos eucarióticos eu tenho o reino protista, eu tenho os fungos, as plantas e os animais. Em relação ao tamanho da célula, vai de 1 a 10 micrômetros, nos eucarióticos vai de 5 a 100 micrômetros. O metabolismo aí dos procarióticos ele é aeróbico ou anaeróbico, nos eucarióticos são aeróbicos. Então, dentre outras diferenças, né, existem diversas diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. As células e a evolução. Do ponto de vista evolutivo, considera-se que as procarióticas são ancestrais dos eucariontes. Os procarióticos surgiram há cerca de 3 bilhões de anos, ao passo que os eucariontes surgiram há 1 bilhão de anos antes. Apesar das diferenças entre as células eucarióticas e procarióticas, existem semelhanças importantes em sua organização molecular e sua função. Apesar de possuir estruturas relativamente simples, as células procarióticas são bioquimicamente versáteis e diversas. Por exemplo, todas as principais metabólicos são encontrados em bactérias, incluindo 3 processos para obtenção de energia: a glicólise, a respiração e a fotossíntese. Então existe aí um elo, né, de comunicação ou de igualdade entre essas células. O principal é a questão da obtenção de energia, quando se fala de respiração celular, quando se fala de glicólise, quando se fala de fotossíntese. Então é processo que para ambas ocorrem. Bom, vamos lá para o nosso exercício. Vamos ver o que a gente aprendeu aí durante essa aula sobre a organização celular e seu funcionamento. Vamos lá? As células eucarióticas possuem envoltório nuclear e as procarióticas possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? E aí, gente? Será que vocês lembram? Então, a resposta certa é lactobacilos. Então, dos organismos citados a seguir, a que apresenta células procariontes são as lactobacilos, ou seja, as que são pertencentes às bactérias. No caso, as bactérias, elas possuem a principal importância de produzir, então, os lactobacilos. Por isso, nesse caso, existe essa diferença entre ambos. Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque e acompanhe sempre nossas aulas. Muito obrigado!